Vamos lá, então. Esse é o primeiro material que você vai ter acesso ao slide, ao PDF em A4, para você trabalhar com o seu cliente sobre meta Smart. E ele está aqui primeiro por um motivo, tá? Ele está aqui porque você vai usar em todas as consultas. Inclusive na primeira, que a gente falou já na aula passada, você vai utilizar a meta Smart para criar a sua primeira meta com o cliente, tá? E estabelecer metas com seu cliente é muito importante. Deixa eu te explicar aqui, quando ficar branquinha a tela, é porque é a parte do seu material, tá? Então, quando tiver branquinho o meu compartilhamento, é porque esse é o seu material. Quando tiver preto, é porque não vai ter dentro do seu material aquilo que eu tô falando, tá bom? Então, bora falar de Meta Smart, porque estabelecer metas com seu cliente pode ser uma ótima estratégia para gerar movimento e melhor, para gerar um movimento, para gerar uma ação, né, que seja direcionada, porque você vai guiar ele, né, para o lado certo, para fazer algo que faça sentido para o objetivo dele. Então, isso vai ser muito importante para ele não voltar todo o foco também apenas para o peso dele. Porque por mais que a gente quisesse, a gente não pode controlar a perda de peso do cliente, nem nós, nutricionistas, e nem o cliente também. Não tem dieta calculada que dê para saber qual a quantidade exata de peso que aquele cliente vai perder, tá, gente? Então, o corpo ele reage diferente, né? De formas diferentes e não podemos controlar isso. Supera, tá? Isso precisa ser considerado quando a gente for ajudar o cliente a definir uma meta durante o acompanhamento. Metas, né? Que a gente vai definir várias metas durante o acompanhamento. E uma meta para ser boa mesmo, uma meta MBM, meta boa mesmo, ela tem que ter essas características que eu coloquei aqui para você. Primeiro, ela tem que estar relacionada a algo que ele tenha controle de mudar, o que a gente falou. Então, mudanças de ações, de comportamentos, de atitudes. Então, ele precisa ter controle. Ele tem controle das ações, das atitudes, dos comportamentos dele, né? Ele tem controle da mudança dessas coisas. O que ele não tem controle é de quantos quilos ele vai perder, não tem como saber, tá? Então, ele ficar pensando, ele colocar como meta que precisa perder 10 quilos, isso pode ser um objetivo dele, não tem problema nenhum. Mas colocar como meta que ele precisa perder 10 quilos e ficar pensando que precisa perder 10 quilos, não vai fazer ele perder 10 quilos. Você não concorda comigo? Então, ele precisa criar metas de ação que vai fazer ele agir em direção àquele objetivo que é perder 10 quilos, tá? Então, a meta, ela tem que ser relacionada a mudanças de ações, tá? E ele precisa ter controle. Então, vocês vão pensar junto algo que ele pode mudar agora, que vai ajudar a chegar mais perto do objetivo dele. Vocês vão pensar aí, quando estiver chegando no final da consulta, coisas que ele ainda não faz, ou que ele pode melhorar, que já faz, mas pode melhorar, mas sabe que se fizesse, aquilo estaria ajudando. E aí ele vai definir a meta dele em cima disso, tá? Para definir uma meta que realmente seja eficiente, é hora de você começar a utilizar com seu cliente e explicar para ele o que é e como montar uma meta SMART. E não esquecer que a sentença da meta, a frase da meta, a criação, ela precisa ser positiva. Então, por exemplo, ele não pode colocar, por exemplo, de eu não quero ser sedentário. Isso não é uma meta clara, isso é muito vago, né? Você transformando isso em alguma coisa positiva seria eu vou fazer atividade física 15 minutos, 3 vezes na semana. Não fica muito mais claro o que ele precisa fazer do que só falar que eu não quero ser mais sedentário? Tá, mas o que você vai fazer? Né? Então, a meta, para ser boa mesmo, ela tem que ser criada com uma frase que seja positiva, tá? De inclusão de algum hábito, de alguma ação, de algum comportamento, tá? E aí, lá no seu slide, vai ter isso daqui para você explicar para ele, que as metas permitem que você controle a direção da mudança ao seu favor. Então, para definir metas que realmente podem ajudar ele no caminho, ele vai utilizar esse sistema que é chamado de meta SMART e que tornará a meta dele muito mais eficiente e alcançável no processo. E aí, cada letra do SMART significa uma característica, tá? De como a meta deve ser.
E aí, começando pelo S, quer dizer que essa meta precisa ser específica. Então, especificamente, o que ele vai fazer? Faça com que o objetivo dele seja claro e você vai guiando até ele formar um objetivo claro. Vamos colocar como exemplo aqui a meta de tomar mais água, que é uma ação, né, uma atitude que ele pode começar a mudar se ele não tem esse hábito. E aí ele falou para você, então uma meta que eu quero, que vai ser importante para mim, é tomar mais água. Tá, mas tomar mais água, quanto de água? Né? Por quanto tempo? E aí a gente vai começar a especificar com o Smart. Primeiro, o quanto de água que ele quer tomar mais? Tá, ele vai falar 2 litros de água. Beleza, então vamos para outra letra. O M, que é mensurável. Então, quanto, né? Como que ele vai medir se ele está conseguindo para ele analisar depois a evolução dele. Então, uma meta que não pode ser medida, ela não pode ser melhorada. Então, você vai ter que criar uma forma de medir se ele está conseguindo alcançar aquilo, tá? E a partir da ferramenta da Meta Smart, ele vai acompanhando esse hábito. Então, a parte de mensurar, ele vai conseguir fazer isso pela ferramenta que você vai dar para ele, tá? Que eu vou te explicar depois dessa aula. Então, ele vai colocar lá 2 litros. Para ele mensurar se ele alcançou 2 litros, ele vai ter que contar durante o dia se ele conseguiu beber 2 litros de água, né? Por isso que é muito importante especificar quanto, tá? E se ela é atingível, trace metas que sejam alcançáveis com um pouco de esforço. Então, se ele falar que vai tomar 2 litros de água, que ele está animado, né? Ele foi na consulta, está animado para mudar, para fazer mudanças que sejam positivas para ele, ele vai falar, eu vou tomar 2 litros de água. Mas ele não toma nada. Ele toma mal 1 copo por dia. Você não acha que essa meta pode ser um pouco avançada para ele começar? Então, traz ele para o chão. Traz ele para o chão, coloca o pezinho dele lá no chão e faz ele pensar, não, para a gente começar, você não acha que beber 1,5 litro, 1,2 litro, já não vai ser um avanço para quem não toma nada de água? Vamos começar dessa forma, até você ir criando o hábito de ter água perto, de ir lá buscar e tomar água. Então, traz ele para colocar o pé no chão e criar algo que seja atingível naquele momento. Pode ser que não seja o ideal ainda, que não seja os 2 litros, 2,5 litros, que seria o ideal para o peso dele, mas que seja uma mudança em relação ao que ele faz atualmente, só para ele começar a se movimentar. Então, talvez não seja atingível 2 litros naquele momento, mas 1,5 litro ele vai conseguir com mais facilidade. Tá? Então, torne a meta que ele criou atingível, conversando com ele sobre isso. E tem que ser relevante. Para que ele vai estar fazendo isso? Se não for algo importante, se ele não vê que é algo importante, ele não vai fazer. Então, pergunta para ele, por que você vai fazer essa meta? Se ele não entender muito bem por que ele está fazendo, porque ele sabe muitas coisas que ele viu por aí, mas não sabe, às vezes, por quê, né? Aí você entra explicando. Fazer essa meta pode ser importante porque vai te ajudar, por exemplo, a ter menos fome, né? Porque a gente confunde, o nosso cérebro confunde sede com fome. Então, quando você começar a tomar mais água, pode ser que você belisque menos durante o dia. E aí ele vai começar a ver importância em seguir essa meta da semana, tá? Então, mostre para ele o quanto é importante ou estimule ele a pensar por que essa meta é importante para ele, por que ele escolheu aquilo para fazer. Tá bom? E por último, a letra T, que seria baseada em tempo, né? Então, quando? Coloca um prazo de execução da meta. Ele vai fazer essa meta até a próxima consulta? Geralmente é isso que eu faço. Vamos estabelecer esse tempo até a próxima consulta para ter aquele ponto de análise. E aí a gente vai analisar o que aconteceu, quantas vezes você conseguiu, aquele dia que você não conseguiu, o que aconteceu. Então, a meta, ela precisa ter esse tempo até para você fazer algum ajuste, então melhorar, aumentar a ingestão, ou simplesmente para você fazer um ponto de análise aí e ver as melhorias que ele pode ter naquele momento. Você pode ter colocado 1,5 litro aí durante 5 vezes na semana e ele conseguiu só 3 vezes na semana. E aí vocês pararem e conversarem. O que aconteceu? Por que não deu? Será que está muito inatingível ainda? Será que não é melhor a gente mudar essa meta? Né? E às vezes dar um passinho para trás para depois dar 2 passos para frente.
Então, a meta SMART, ela precisa seguir todas essas características. E eu uso uma estratégia para ficar muito fácil do paciente conseguir seguir essas todas as características sem ter que ficar pensando nessas características, né? Então, eu criei essa estratégia que é essa frase aqui, que ele só precisa completar. Quando ele completa essa frase, ele já consegue criar uma meta SMART só completando essa frase. Vamos lá para você perceber como é que funciona. Então, aqui ele começa com eu me comprometo, isso é bom para ele ter compromisso com o que ele está falando, tá? Então, eu me comprometo a... E aí, o que ele vai fazer? O que ele vai incluir na rotina dele? O que ele quer mudar? O que ele se propõe a mudar naquele momento? Vamos colocar o exemplo da água. Ele quer tomar mais água. Então, eu me comprometo a tomar mais água. E aí, lembrar de especificar mais. Então, não é só tomar mais água, é quanto, né? Mas vamos chegar lá. Eu me comprometo a incluir mais água, a tomar mais água durante tanto tempo. Pode ser até a próxima consulta, até aconselho para vocês terem esse ponto de análise, tá? Então, por exemplo, durante 15 dias, a quantidade, e aí ele vai ser obrigado a colocar a quantidade, as vezes, as opções, dependendo da meta dele, será de, vamos supor que ele colocou lá, achou que 1,5 é atingível para ele. Então, é 1,5 de litros por tanto tempo. Ou quantas vezes na semana. Às vezes não precisa começar com 7 vezes na semana, pode começar com 5 vezes na semana. Então, ele vai definir para ele ver o que é alcançável para ele naquele momento. E para facilitar a execução da minha meta, então agora você vai estimular ele a pensar coisas que podem ajudar ele a cumprir a meta. No lance da água, o que pode ajudar é, por exemplo, levar uma garrafinha. Então, isso você não vai falar para ele inicialmente. Você vai ver se ele consegue elaborar estratégias para ele mesmo, tá? Se ele não conseguir extrair estratégias da cabeça dele, você dá opções e ele define o que ele quer, tá? Então, você dá opções. Você fala, você pode levar uma garrafinha com você, ou você pode colocar uma garrafa de 2 litros na geladeira e até o fim do dia colocar a meta de tomar a garrafa inteira, ou colocar números lá na própria garrafa de 2 litros. Tem muitas pessoas que fazem isso, né? Marcar a garrafa de 2 litros para ver a quantidade que está tomando. Pode ter um aplicativo de lembrete de tomar água. Pode colocar, por exemplo, a meta de tomar 8 copos por dia, e aí você conta os copos durante o dia para facilitar quem não gosta de andar com garrafinha. Então, você vai dando ideias, se ele não achar nenhuma estratégia sozinho, para ele ver qual estratégia seria mais interessante para ele. Porque para mim, por exemplo, aplicativo de água não resolve. Eu jogo a notificação fora e não tomo água, então não resolve para mim o aplicativo. Eu gosto de usar a estratégia de andar com a garrafinha, isso funciona para mim. Eu gosto de usar a estratégia de dividir meus dias em blocos, então durante a manhã eu tomo 1 litro, de tarde mais 1 litro e à noite eu não tomo nada às vezes, ou eu divido 500 ml de tarde e 500 à noite. Então, ele vai falar o que é mais legal para ele, que ele vai testar, ou que ele já viu que funciona e vai fazer de novo, tá? E aí, vou marcar os dias que conseguir para ver o meu progresso. E aí, ele vai marcar isso na ferramenta de acompanhamento que você vai dar para ele. E a meta que definir é totalmente alcançável e importante para o meu objetivo. E aí que é a hora. Se ele concorda com os elementos dessa última frase, quer dizer que a meta que ele definiu é boa. Se ele não concorda que a meta é alcançável e importante para ele, ele vai ter que voltar e refazer a meta, tá? Então, se ele chegou aqui, ele colocou 2 litros de água, mas chegou aqui, ele viu que 2 litros agora eu acho que não é muito alcançável, não, depois que você explicou tudo para ele. Ele vai voltar e vai refazer e vai colocar quanto ele acha que ele consegue naquele momento. Então, se você utilizar essa frase com ele e ele só preencher os espaços em brancos, ele já vai estar criando uma meta SMART, tá? E aí fica muito mais fácil, a forma como eu gosto de fazer. E a tarefinha da aula para você hoje é utilizar esse material já na sua próxima consulta. Não importa se é quarta, se é quinta consulta, se é primeira, se é segunda. Esse material pode ser utilizado em qualquer consulta, tá? E feito com qualquer coisa. É meta de qualquer coisa que você pode fazer, tá? Então, você vai utilizar esse material na próxima consulta para ajudar seu paciente a criar uma meta, montar a primeira meta SMART com seu cliente, postar no nosso grupo do Facebook qual a meta que vocês definiram juntos para ele e posta a foto aí da frase com os espaços completos ou a ferramenta preenchida, a ferramenta que eu vou te explicar agora. Então, hora de aplicar. Bora ver como é essa ferramenta da meta SMART?